Bom dia, irmãos. Esperamos que seja um bom dia para todos nós que chegamos até aqui nesta manhã. E como o Isaías já falou, estamos sentindo a falta de algumas pessoas, mas porque eles estão em missão lá no João Turquino nesta manhã. E que alegria saber que isso está acontecendo lá, porque tem alguns irmãos até que estão aqui, outros que estão lá, que têm dedicado muitos anos das suas vidas no trabalho lá. E tem, assim, por assim dizer, demorado bastante tempo para aparecer alguns frutos, mas estão aparecendo. Amém. E é um motivo de realmente dar graças a Deus e saber que Deus está trabalhando lá naquele lugar e que o Senhor traga mais pessoas. Gostaria de rapidamente dar só um pequeno relatório desse período que nós ficamos fora, né? Eliane e eu, nós viajamos por quase um mês. Estávamos em viagem. Eu vou falar rapidamente para vocês não ficarem cansados, né? Então nós saímos dia 10 de julho e ficamos uma semana em Atibaia, onde nós fizemos várias visitas ali. E uma delas foi que nós fomos um dia para São Paulo e passamos ali o dia inteiro andando de metrô. Então nós visitamos uma colega nossa que está em processo final de ser enviada para Moçambique. Ela é solteira, a Noemi, de uma igreja lá de São Paulo. Então nós tivemos encontro com ela. Depois estávamos num shopping na Santa Cruz, aí pegamos o metrô de novo, fomos parar no shopping lá na zona leste de São Paulo. E aí encontramos outra colega, só que essa, a Itailde, ela tem 89 anos. Está em tratamento de câncer, mas ainda está ativa na obra missionária. Ela trabalhou em vários lugares, inclusive em Moçambique. Trabalhou na Bolívia e trabalhou um tempo em Angola e trabalhou em Moçambique. E atualmente trabalha com refugiados haitianos, bolivianos e de outras nacionalidades em São Paulo. Então nós tivemos o privilégio de encontrar com a Itailde. São pessoas que são para nós uma referência, né? Porque ela não é solteira, ela é viúva já há muito tempo, quando ela ainda morava na Bolívia. E ela é nossa colega. De vez em quando o Rogério, quando está pregando, cita o Itamir Neves. Alguns talvez de vocês de vez em quando escutam por aí, ou na Transmundial, ou na BBN. Então, a Itailde é irmã do Itamir. Então, nós passamos esse dia ali em São Paulo. No final do dia, ainda fomos visitar uma prima, que um casal, são nossos mantenedores. Então, passamos ali um período com eles também. Eu não lembro que horas nós chegamos de volta em Atibaia, 9 da noite, quase 10 horas da noite. Então, passamos esse dia assim. E depois viajamos para Cuiabá. E no mesmo dia chegamos e fomos para a Chapada dos Guimarães, que é uns 50, 60 quilômetros, quem conhece aquela região. E estivemos ali praticamente 2 semanas. E participamos de reuniões do Departamento de Assuntos Indígenas da MTB, onde tivemos a oportunidade de ter uma participação. Depois participamos dos 32 anos de celebração do Complay. Então, aqueles que recebem notícias do Henrique Dias, do Henrique Terena, estão cientes disso. Foram 4 dias de reunião e depois ficamos mais alguns dias para nos reunir ali online com irmãos do Suriname. Então,
Só para os irmãos terem uma ideia, né? Se reunir por Zoom, da Chapada dos Guimarães, com alguns indígenas do Suriname, não sei onde é que eles estavam no Suriname, mas não estavam na capital. E aí, então, do nosso lado tinha falantes de português e espanhol. Aí tinha um missionário aposentado que fazia a tradução de inglês para o idioma Wayana. Então, o Henrique que dirigia a reunião. Então, o Henrique falava em português, a gente traduzia para inglês, de inglês ia para Wayana, e depois, quando voltava, fazia esse mesmo caminho, e depois para espanhol também. Bom, um negócio assim, desse tipo. Eu já tinha experimentado um pouco isso. Quando estive no Suriname em 2015, entramos numas conferências que estavam acontecendo numa aldeia, e foi exatamente assim. O meu amigo Rafael, que é indígena Shipibo do Peru, então ele falava espanhol, aí ele colocava em inglês, e depois ia para Wayana e Tirió, a tradução, e depois voltava para cá quando tinha alguma coisa assim. E o pregador ou tem uma grande vantagem ou uma grande desvantagem nesses casos, porque ele tem bastante tempo para pensar o que ele vai falar depois, ou para esquecer o que ele tinha falado antes, né? E ficar meio perdido na história. E voltamos e fomos para o sul de Minas, de onde a Eliane é, Itajubá, e passamos aí também uma semana. E visitamos 4 igrejas, nesses 2 finais de semana visitamos 4 igrejas. Eu tive a oportunidade de estar pregando em 3 delas, e também Eliane, como sempre, andou fazendo algumas coisas de artesanato com um grupo de mulheres de uma igreja que fica na roça mesmo, fica assim afastado da cidade, mas assim, um grupo muito ativo. E elas fazem artesanato e tem um bazar e coisa assim, e tudo que rende ali, elas investem em missões. E é uma igreja pequena. E foi um tempo muito bom, também um casamento em família. Então foi um tempo muito cheio. E nós voltamos na terça-feira, dia 8, e nós 2 gripados, né? Nós chegamos doentes os 2, e depois de alguns dias a Eliane viajou de novo, por isso ela não estava domingo passado. Mas para dizer que foi um tempo bastante intenso que tivemos nesse mês, de parte de julho, parte de agosto, mas com a graça de Deus, Ele nos usou como queria usar, e nós somos agradecidos por termos essa oportunidade de servir o Senhor aonde Ele tem nos levado. E hoje de manhã eu queria compartilhar, e assim, estou pegando um pouquinho, né, não propositadamente, mas domingo passado, sentado ali, o Rogério falou assim: você vai estar domingo que vem? Sim, vou estar. Então você podia pregar porque nós vamos para o João Turquino. Tá, tudo bem. E a forma como foi conduzido domingo passado, tanto o tempo de ceia como depois o tempo de pregação, então me levou também a pensar a respeito daquilo que nós vamos falar hoje pela manhã, que é o que está anunciado aí, as 2 evidências marcantes que nos identificam como cristãos, como igreja de Jesus. Nós sabemos, né, que Jesus nos deixou realmente um grande número de ensinamentos. Por exemplo, na escola de formação ministerial estão estudando as bem-aventuranças. Essa é uma pequena parte do Sermão do Monte e uma pequena parte de todos os ensinos realmente que Jesus deixou para nós. E todos esses ensinamentos têm grande importância para as nossas vidas como discípulos de Jesus. Mas eu queria destacar hoje de manhã 2 delas pela forma como elas estão colocadas
e como elas definem e nos ajudam a entender o nosso papel como crentes, como cristãos, como igreja de Jesus no nosso mundo. E que elas também trazem para nós, como igreja, como discípulos de Jesus, uma distinção para que ninguém olhe para nós que estamos aqui hoje de manhã, ou qualquer igreja de Cristo que se reúne nessa cidade, em qualquer lugar, que não olhe para nós simplesmente como uma opção de religião. Existe um mercado religioso, tanto evangélico quanto não cristão, está aí. Tem uma variedade de opções em termos religiosos, por isso que a gente chama de mercado, porque parece que você vai no supermercado, numa prateleira e diz assim, bem, acho que eu gosto desse aqui, não, esse aqui eu não quero, e vai tomando essas decisões, e às vezes as pessoas escolhem 2, 3, 4 diferentes e falam, não, bom mesmo é misturar tudo. E aí então isso realmente talvez nos ajude ou me ajude a ter uma vida melhor, ou a ser feliz, que é a grande busca das pessoas, né? A felicidade. Então, quais são as marcas que devem estar sobre nós para que ninguém olhe para nós como uma simples opção religiosa? Tipo assim, eu não vou na mesquita ou na sinagoga, mas eu vou na igreja batista. Eu acho que é melhor. Ou não vou em outro lugar, ou não deixo de ir em lugar nenhum, mas eu vou naquela porque eu acho que aí é legal. E esses 2 textos que nós vamos usar, que estão no Evangelho de João hoje de manhã, foram mencionados inclusive na semana passada, quando Isaías estava ministrando a ceia aqui para nós, no domingo passado. Mas eu quero dar esse destaque a essas 2 evidências que são marcantes, elas são capitais, para que quando olham para nós, quando nos observam, o mundo, aqueles que não conhecem a Cristo, possam olhar para nós e dizer algumas coisas que Jesus mesmo disse que as pessoas iriam ver, notar e serem afetadas por isso. A primeira delas está em João capítulo 3, aliás, João 13, 34 e 35. Os irmãos podem abrir aí, eu vou ler aqui, que diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Agora Jesus começa esse ensinamento aos seus discípulos. Veja, esse ensinamento, tanto do capítulo 13 que nós estamos vendo, como do capítulo 17 que nós vamos ver daqui a pouco, ele está no contexto histórico na última semana de Jesus, antes da crucificação. É nesse contexto que ele é dado. Mas Jesus diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas amar uns aos outros realmente é uma coisa nova na Bíblia? Será que é novo realmente? Que Jesus está dando aqui, tipo assim, que vocês se amem uns aos outros, é realmente uma coisa nova? Não, nesse sentido específico, uns aos outros, como ele diz aqui, não. A diferença e o que é novo nesse mandamento é assim como eu vos amei. Essa é a parte nova. Porque ele coloca um padrão de amor que ainda não tinha aparecido. E Marcos 12, 30 e 31, quando Jesus dá os 2 mandamentos principais,
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E, o que vem depois? Ao teu próximo como a ti mesmo. Mas não é disso que ele está falando. Ele não diz aqui, novo mandamento vos dou, porque se ele repetisse o Antigo Testamento, porque amarás o teu próximo como a ti mesmo, está no Antigo Testamento, e é trazido para o Novo Testamento. Então, se ele dissesse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, não seria novo, porque isso já foi dado, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, nós temos um problema. O problema é o seguinte: já é difícil para qualquer um de nós amar o próximo como a nós mesmos. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão e dizer assim, quem conseguiu amar algum próximo esta semana como a você mesmo. Eu não vou fazer a pergunta para não constranger. Porque eu não sei se eu ia poder levantar minha mão também. Mas a questão aqui é, o que é novo é amar como eu vos amei. Então esse amor de que Jesus está falando aqui, que deve ter entre os discípulos, é diferente. É um pouquinho mais adiante, ou bastante mais adiante, do amar ao próximo como a si mesmo. E se você quer aprender como é que ama o próximo como a você mesmo, é só ler a parábola do samaritano. Ali está descrito naquela história como é que se ama o próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo é uma obrigação cultural de tudo quanto é cultura que eu já vi, tive contato, ela existe. E ela é limitada. E é limitada entre nós brasileiros também. Nós amamos a nossa família, nós amamos a nossa família mais estendida, pais, tios, primos, né, e tudo mais. Amamos a nossa comunidade de fé. E amamos finalmente qualquer brasileiro, porque somos brasileiros. É só viajar para o exterior, em alguns lugares, e se tem grupo de brasileiros, sabe o que eles fazem? Eles fazem uma comunidade de brasileiros. Por quê? Porque eles são brasileiros. Eles não se conheciam antes. Eles não andavam juntos. E se conhecessem nesse país, aqui no Brasil, talvez não fossem tão amigos quanto são quando estão lá, fora, no exterior. A pergunta é, como é que a gente consegue amar um ao outro, uns aos outros, como discípulos de Cristo? Porque o resultado de amar uns aos outros como Jesus nos amou, qual é? O mundo vai reconhecer o quê? Que nós somos discípulos de Cristo. Então não é a nossa declaração de que nós somos discípulos de Cristo que causa impacto nas pessoas. É a forma como nós nos amamos. É a forma como nós nos tratamos. E isso é o que causa ou deve causar impacto nas pessoas. Porque Jesus que falou isso. Falou assim, se vocês se amarem como eu amei vocês, as pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Então como é que se ama dessa maneira? Porque esse é o âmago do nosso trabalho, do nosso ministério. Como é que isso fica visibilizado? Mas antes disso, é bom perguntar em que aspectos que nós podemos realmente amar como Cristo nos amou. Por que eu estou falando isso? Até que ponto a gente realmente consegue imitar isso?
Por exemplo, nós não conseguimos salvar alguém. Então, Cristo amou as pessoas, amou o mundo, como diz João 3,16, e Ele salva as pessoas. Nós não temos condições de salvar ninguém, por mais que a gente ame. Nós não temos condições de salvar, de perdoar os pecados da humanidade, como Cristo o fez. Nós não temos condições de sofrer na mesma intensidade que Ele sofreu, para pagar os nossos pecados. Então, nesses aspectos aqui, não dá para amar como Cristo nos amou. E não é isso que Ele está demandando de nós, obviamente. Então, quais são os aspectos que a gente pode trazer para nós hoje de manhã e dizer, dá para imitar a Cristo, dá para amar uns aos outros, nós discípulos de Cristo, de tal maneira que esse amor seja visto pelos de fora e eles vão apontar para nós, vão dizer, eles são discípulos de Cristo. Então, o primeiro aspecto que eu queria colocar é que quando nós nos amamos, e aí essa é uma característica de Cristo, com o amor incondicional. As pessoas precisam ver em nós que nós nos amamos incondicionalmente. A gente, hoje em dia, é muito usada a palavra intencional, mas a palavra intencional não é a mesma coisa que incondicional. Ou seja, quando a gente ama, quando nós nos amamos, sem colocar nenhuma condição para que esse amor exista. É assim que Ele nos ama. Se Jesus fosse colocar condições para nos amar, Ele não acharia em nós nenhum motivo para nos amar. Então Ele ama porque Ele decidiu amar e a qualidade do seu amor é incondicional. Eu amo, ponto. Isso não acaba. Então as pessoas precisam ver em nós, como comunidade, esse tipo de amor incondicional. As pessoas precisam ver, os nossos vizinhos precisam ver nas nossas famílias a presença desse amor incondicional. Que marido ama a esposa incondicionalmente, que a esposa ama o marido incondicionalmente. Acabamos de ouvir aqui a questão de família, que filhos amem os pais incondicionalmente, que pais amem os filhos incondicionalmente. Veja, o nosso mundo é extremamente competitivo. Os que estão no mercado de trabalho, e nas escolas e na universidade e tudo mais, é um ambiente extremamente competitivo, que obriga a que as pessoas que estão nesse ambiente estejam o tempo todo provando que eles são bons, se não podem ser os melhores, que eles são bons naquilo que fazem. E filhos, quando chegam em casa, independentemente da idade que eles tenham, quando eles vêm para dentro de casa, eles se deveriam sentir amados incondicionalmente, sem precisar competir com os irmãos pelo amor dos seus pais. Mas esse ambiente muitas vezes é posto dentro da nossa família. Pais muitas vezes demonstram mais amor para os filhos mais esforçados, para aqueles que talvez lhes agradem mais. A incondicionalidade do amor dos pais aos filhos faz com que os pais amem os filhos. Eu vou dizer aqui, independentemente se eles obedecem ou não obedecem, independentemente se às vezes eles são rebeldes ou se eles são obedientes, independentemente se eles gostam ou não gostam de estudar ou de trabalhar ou o que quer que seja. Não estou dizendo que não se deve aplicar disciplina, não é isso. Mas o amor tem que ser incondicional. E os filhos devem amar
os pais incondicionalmente, os irmãos devem se amar incondicionalmente. E isso tem que ficar evidente. E quando o amor é incondicional, a marca e aquilo que as pessoas vão ver é: eles são discípulos de Jesus. Então tem que ser incondicional. E obviamente, por ser incondicional, também tem que ser 100%. Não é para ser incondicional 50%, né? É incondicional 100%. Amamos de fato. É muito interessante fazer uma comparação aqui de dois textos que coincidentemente são do mesmo autor, do mesmo escritor na Bíblia, que falam praticamente do mesmo assunto com uma pequena diferença. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que gosta desse versículo assim? Gosta mesmo assim? É um versículo assim, que a gente diz assim, é o coração da Bíblia, o coração do Evangelho. Quem já decorou 1 João 3,16? Já tem aí. Então o que diz 1 João 3,16? É 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Eu acho que a gente não decora isso, porque é um bocadinho mais difícil. Porque aqui ele diz que ele nos amou incondicionalmente, em João 3,16. Mas aqui diz também que nisto conhecemos o amor. De que maneira? Que Cristo deu a sua vida por quem? Por nós. E o que nós devemos fazer? Dar a nossa vida pelos irmãos. Esse é o amor incondicional, esse é o amor Por que é 100%? Porque quando a gente dá a vida pelo outro, e aqui não está dizendo para dar a vida para salvar o outro, mas está dizendo que a gente deve de fato atuar de tal maneira em relação ao outro. Isso vai além do amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque amar o próximo como a mim mesmo é: eu sei de alguém que tem uma necessidade e eu posso suprir, então eu supro. Não é? A semana passada minha esposa estava na rodoviária lá na Barra Funda esperando o ônibus para vir para Londrina de novo, né? E aí conheceu alguém que precisava de um carregador de celular. Ela pegou e deu dela. Viu que a pessoa não tinha condições e tudo mais, então ela pegou e deu o carregador de celular. Então ela tinha alguma coisa que podia suprir a necessidade de outro. Mas isso é dar um carregador de celular. Isso não é dar a vida. E não é uma crítica, obviamente, que eu estou fazendo aqui à ação dela. Amou o próximo como a si mesma. Tinha alguma coisa que supria a necessidade do outro, então abre mão e supre. Isso é amar ao próximo como a si mesmo. Oi? Ele estava viajando longe e não tinha carregador de celular para se comunicar. Dar a vida pelos irmãos, como aconteceu nesse contexto aqui na época de João e tudo mais, você hospeda alguém, por exemplo, que provavelmente esteja sendo perseguido. E quando você hospeda um irmão, uma irmã, alguém que está numa situação de perseguição, você se coloca sob o mesmo risco. Ou quando você abre mão de muitas coisas que você tem em favor de outro.
E às vezes eu fico pensando, como é que isso fica visível entre nós? E uma das maneiras de cumprir esse mandamento é o que diz esse texto aqui, que é o texto tema-chave dessa igreja. E aí, nós devemos, agindo dessa maneira, com esse tipo de amor, esse amor se torna visível à comunidade onde a igreja está inserida. Então, alguma coisa, eu não sei, e posso dizer que não sei, como é que essa comunidade aqui em volta dessa igreja pode olhar para nós e ver esse tipo de amor. Não o é nas nossas reuniões, porque eles não vêm aqui. Ainda não vêm aqui. Então, alguma coisa para fora dessas paredes e dessas portas precisa acontecer para que eles possam olhar para nós e falar assim, eles são discípulos de Cristo. Veja como eles se amam. Essa é a ideia. Mas tem que acontecer nas nossas casas, tem que acontecer onde nós trabalhamos, tem que acontecer na nossa vizinhança, tem que acontecer na nossa família. Aí nós somos visíveis. Aí nós somos visíveis e devemos ser visíveis. E essa verdade tem que aparecer. Aí você vai assim, mas tá, de onde é realmente que a gente pode tirar esse tipo de amor? E eu sei que numa das pregações que foram feitas aqui, que eu vi o tema, eu não acompanhei, que foi baseado no fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. E é lógico que eu não vou pregar sobre isso, mas só trazendo uma reflexão sobre isso, porque o fruto do Espírito, e aí é muito interessante, se você ler o texto de Gálatas 5 ali, os versículos anteriores, você tem as obras da carne são e o fruto do Espírito é. Então já faz essa distinção muito interessante, que as obras da carne são uma diversidade de sintomas e de coisas visíveis, de carnalidade que ele traz ali, e depois ele diz o fruto do Espírito é. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o fundamento para isso é muito simples. O fruto do Espírito é do Espírito que habita em nós, e ele é, por causa disso, a fonte permanente de todas essas características que ele quer produzir em nós. Então, amar como Cristo amou, a fonte desse amor é o Espírito Santo que vive em nós. E ele é a fonte permanente e inesgotável desse amor. E esse é o nosso recurso para realmente obedecer isso. A segunda evidência que eu quero mencionar hoje de manhã está em João 17, 20 a 23, que também foi mencionada a semana passada. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Então ele vai falar o quê? De unidade. Como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Então veja que a explicação de Jesus, ó, a exposição de Jesus numa oração, porque ele está orando. Ele está dizendo assim, eu estou rogando por estes, mas não somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim.
que é o nosso caso no século 21. E nós chegamos a conhecer, a crer em Cristo por intermédio da palavra de Deus. Mas esse crer e chegar a crer por intermédio da palavra de Deus tem uma finalidade, a fim de que todos sejam um. E um aqui é um numeral. Não é artigo indefinido, é numeral. Aí então ele vai dizer como é que isso funciona. Como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. E aqui nós podemos dizer que, ainda que o Espírito Santo não é mencionado diretamente aqui, é óbvio que ele está. O que está dizendo e o ensino aqui é o seguinte: a unidade de que a Bíblia fala no Novo Testamento, ela existe desde sempre no contexto da Trindade. Não existe nenhum ensinamento nas Escrituras, na Bíblia, que diz que nós devemos produzir unidade. Nós não produzimos unidade. Nós vivemos unidade, mas nós não produzimos. Porque a unidade existe no contexto da Trindade. E o que Jesus está dizendo aqui na sua oração é que nós somos um e que eles em nós sejam um. Nós somos chamados a participar do ambiente de unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se o resultado de amar como Cristo nos amou é nos dar a evidência que nós somos discípulos de Cristo, viver em unidade evidencia o nosso testemunho ao mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o resultado de amar como Cristo nos amou, uns aos outros, que nós nos amemos dessa maneira, lança sobre nós a luz, o holofote, de que nós somos discípulos de Cristo. E viver em unidade, como Jesus está orando aqui, lança sobre nós, sobre o nosso testemunho, a evidência de que Deus enviou Cristo a esse mundo. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles tenham transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Então, está dizendo assim, eles precisam nesse mundo, porque ele está nos últimos dias antes da sua morte, e não muito tempo antes da sua partida de volta ao céu. Ele está dizendo que eles vão ficar aqui, e eles precisam evidenciar essa unidade, porque depois que eu for, é isso que fará deles testemunhas eficientes, eficazes do Evangelho, de que Cristo foi enviado pelo Pai. Então ele continua orando: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então existe aqui esse processo que Jesus está orando de aperfeiçoamento de unidade. Já que a nossa unidade, de todos nós que estamos aqui, não é perfeita. Então existe a necessidade de um aperfeiçoamento, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então essa evidência, essa característica tão forte que Jesus traz, primeiro, quando fala do amor, se nós amarmos daquela maneira, o mundo vai reconhecer que nós somos discípulos de Jesus. E se nós caminharmos em unidade, junto com Cristo, junto com o Pai, com o Espírito Santo, entre nós, o mundo crerá que Jesus foi enviado pelo Pai.
E eu não estou pregando aqui o fim das igrejas, o fim das placas e o fim das denominações, porque não se trata disso. Se trata de corpo. Já teve muita unidade pregada no nosso contexto evangélico no Brasil, que tipo assim, unidade só é boa se acontecer debaixo do meu teto, atrás da minha placa. Aí está tudo bem. Não é isso que está falando. Eu estava falando sobre esse assunto numa reunião de agências missionárias que tinham aí 30, 40, não sei quantas agências missionárias de várias origens, inclusive denominacionais. A nossa unidade não é, o que faz a nossa unidade não é a nossa denominação e nem é necessariamente o nome Igreja Batista Catuaí. O que faz a nossa unidade é o reconhecimento de que todos nós somos filhos de Deus e pertencemos a um mesmo corpo. Inclusive quando nos relacionamos com outras pessoas de outras igrejas e outras denominações. Eu tive que aprender isso na nossa vida missionária, porque a gente sempre estava se relacionando de forma tão ampla com tanta gente, que a gente teve que aprender a olhar essa questão dessa perspectiva. Então, a unidade ensinada por Jesus nesse texto, ela existe desde sempre. Porque é desde sempre, porque a Trindade existe desde sempre existe unidade na Trindade. E quando a Trindade cria todas as coisas e cria a sua igreja, nós somos chamados para dentro desse ambiente de unidade que faz parte da Trindade. Quando nós somos inseridos nessa unidade que existe na Trindade, então ela deve ficar evidente entre nós nos nossos relacionamentos. Veja, a unidade é muito bonita porque ela sempre deve acontecer num ambiente de diversidade. Nesse grupo aqui tem uma diversidade de pessoas, de personalidades, de dons, de capacidades. No mundo aí fora, isso gera competitividade e divisão. Na igreja de Cristo, isso deve gerar unidade e cooperação. Eu sempre, quando eu olho para a lista de dons que existem no Novo Testamento, e obviamente nessa igreja aqui não tem todos aqueles dons. E talvez valha a pena dizer aqui hoje de manhã, sem defender A ou B, dizer assim, eu não excluo nenhum daqueles dons como válidos. Nenhum. E também não estou dizendo que todos eles são necessariamente obrigatórios. Mas quando eu vejo aquela lista de 27, 28 dons diferentes que vem nos textos do Novo Testamento, o que me chama a atenção é o seguinte, é que Deus, o Espírito Santo e Jesus, porque você tem lista de dons que é Deus que dá, você tem lista de dons que é o Espírito Santo que dá, e você tem lista de dons que é Jesus que dá, então é a Trindade. Ela capacita o seu corpo, a igreja de Cristo, a suprir todo tipo de necessidade que existe no mundo, tanto dentro do corpo como fora do corpo. Tem dons de prestar socorro. E tem organizações que eu conheço que cada problema, cada tragédia que acontece, seja dentro do Brasil, seja fora do Brasil, eles estão mobilizados para atender. Assim, levanta os recursos profissionais e mandam.
quando falamos de unidade, então qual é o nosso trabalho? Se não nos é requerido, se não nos é requerido criar unidade, o que é nos requerido então? Efésios 4, 1 a 6 diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, a vocação da salvação, a vocação para Cristo. Então ele vai dizer como é que isso funciona. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, e por último aqui nessa listinha, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Qual é o nosso trabalho nisso? Preservar a unidade. Ela existe. O Espírito Santo é um entre nós. O Espírito Santo é um no corpo de Cristo. E ninguém deveria jamais olhar para nós e pensar, ou nós não deveríamos olhar para nós dentro desse grupo e pensar que cada um tem o Espírito Santo para si mesmo, independentemente do outro. Então, o ensino de Paulo o nosso trabalho no que diz respeito à unidade é preservar a unidade. Isso é nosso trabalho. E é trabalhoso porque ele usa a palavra diligentemente, esforço diligente. Ele está dizendo que isso aqui dá trabalho, e isso dá trabalho. Porque ele fala de esforço diligente, ele bota uma força nessas palavras. É alguma coisa para ser trabalhada, permanentemente, diligentemente. Agora, como é que essa unidade do Espírito entre nós é preservada? No vínculo da paz. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas de relacionamento. É isso que significa. Nós precisamos aprender e, de fato, fazer isso, resolver os nossos problemas, fazer a paz quando a paz é quebrada entre nós, seja dentro da nossa família, seja dentro de um grupo da igreja, seja num grupo pequeno, seja aqui na totalidade. Nós não temos o direito de andar no nosso meio de nariz torcido para ninguém. Tampouco fazermos as coisas como se estivesse tudo bem quando não está tudo bem. E eu não estou falando de coisas aqui que eu sei que existem. Então eu não estou falando de nenhum caso específico. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas também pode ficar tranquilo quanto a isso, que existem casos específicos, certamente existem. O que ele está dizendo é o que mantém o vínculo. Eu tenho o Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo, minha esposa tem o Espírito Santo, o irmão, a irmã, todo mundo tem o Espírito Santo aqui. E não é pedacinho do Espírito Santo. Agora, em termos teológicos, eu não sei responder isso. Como é que o Espírito Santo está totalmente em mim, totalmente nela e em todo mundo que está aqui e em todo o corpo de Cristo que existe no mundo? Não sei. Mas o ensino não é que o meu pedacinho, quando eu estou em paz com a minha esposa, junta com um pedacinho dela, então o Espírito Santo é um. Não é isso que está ensinando. Mas é para que ninguém pense que isso esteja acontecendo. Então a gente preserva, a preservação está viver em paz. E viver em paz dá trabalho, porque nós somos diferentes. E todos nós temos natureza pecaminosa.
E todos nós erramos uns com os outros, em qualquer ambiente. E esse é o ensino que ele traz. E aí ele vai dizer aqui quais são os componentes da unidade, que Jesus não traz lá e Paulo traz aqui. Então, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz, ele vai dizer o seguinte: há somente um corpo. No mundo inteiro existe um só corpo de Cristo, do qual nós somos parte, uma pequenina parte. Mas quando estamos juntos, nós nos tornamos também uma parte do corpo de Cristo, mas também uma unidade. Nós somos um com os cristãos chineses, mas talvez a gente nunca vai se reunir com eles nessa terra. Eu sempre digo, é fácil dizer que eu amo um cristão esquimó. Eu não convivo com ele. É mais difícil dizer, eu amo o irmão que senta do meu lado, o meu colega, que eu vejo todo dia. Quais são os componentes da unidade? Um só corpo, um espírito. Há um só Espírito, o Espírito Santo entre nós, um só. Ele não está dividido em nós, mas quando nós não estamos em paz, essa unidade fica rompida. Como também foste chamados. Aí então ele fala, uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então ele não está falando de batismo em água, ele está falando do batismo no Espírito, que todos nós, quando nos convertemos, fomos inseridos no corpo de Cristo através desse batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Nosso trabalho é preservar. Isso diz respeito a nós, como igreja do Senhor aqui. Algumas sugestões práticas e eu vou terminar. Nós devemos praticar a unidade na oração. Orar juntos pelos mesmos propósitos e pelo alcance das etnias não alcançadas no mundo e também aqueles que nos rodeiam, para que o Senhor, por sua graça, nos faça ser bem-sucedidos em nossas ações e que quando nós agimos em unidade, o mundo crê. Praticar a unidade nos planejamentos estratégicos que fazemos. Implica em reunir-se para esta finalidade específica, decidir juntos para onde avançar, trabalhar juntos para este fim, unidade. Praticar a unidade nas defesas necessárias diante dos mais variados ataques vindos contra o avanço do Evangelho, tanto entre as etnias não alcançadas, como entre as pessoas que nos cercam. Nós precisamos andar em unidade de fé, que isso fique evidente o que é que nós cremos. Inclusive o que é que nós cremos que está em oposição àquilo que está no mundo. Praticar a unidade na divulgação das mais variadas necessidades e oportunidades de servir em ministérios de alcance às etnias e às pessoas que nos cercam. Tem alguém que disse que toda unanimidade é burra. Não sei se você já viu, é um jornalista conhecido, eu não me lembro o nome, nem sei se está vivo, mas que diz que toda unanimidade é burra. Mas toda unidade, e a unidade é uma evidência distinta de nós como cristãos. Então essas duas evidências,
nos amar como Cristo nos amou e andarmos em unidade, amar como Cristo nos amou, nos dá a marca de que nós somos discípulos de Cristo. E andar em unidade como Cristo nos ensinou faz com que o nosso testemunho para o mundo seja eficiente, que as pessoas vão, por causa disso, olhar para nós, a maneira como nós vivemos em amor e unidade, e vão crer que realmente Cristo foi enviado ao mundo. E crendo, serão salvos. Que o Senhor nos ajude a praticar. Se você não sabe amar ninguém como Cristo te amou, lembre-se, a fonte está dentro de você, é o Espírito Santo. A fonte está aí. E se você não está andando em unidade, é bom ver como é que estão os seus relacionamentos. Faça a paz naquilo que te diz respeito, e vai ter unidade, e o testemunho ficará evidenciado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta manhã. Somos desafiados por ela, mas também somos confortados por ela, porque o Teu Filho mesmo, quando ensinou essas coisas, nos deu essa garantia de que essas evidências de amar e de andar em unidade realmente farão o efeito que o Teu Filho mesmo ensinou. As pessoas vão nos reconhecer como os discípulos de Jesus, e as pessoas vão crer que Cristo foi enviado a esse mundo por Ti. Que nós sejamos encorajados para que, como igreja do Senhor aqui neste lugar, essas evidências apareçam, como a Tua palavra diz, como um sol ao meio-dia, tão claro, tão evidente, que não se pode esconder, e que seremos vistos da maneira como devemos ser vistos nesse mundo, como filhos do Senhor, como aqueles que seguem a Jesus. Então nós oramos assim, nós pedimos agradecidos pelo ensino da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo, boa semana a todos.